Então, estamos no nosso último capítulo dessa série, que você não precisa acompanhar os outros capítulos para estar ligado nela, mas a cada culto que nós tivemos, e eles estão disponíveis no YouTube da nossa congregação, Congregação Cristo Vive, aqui de São José dos Campos, no YouTube você encontra os outros episódios onde nós falamos sobre pais, falamos sobre filhos, falamos sobre relacionamentos, e hoje nós queremos falar sobre os avós. Alguns aqui são avós, alguns já são bisavós, alguns ainda não são avós, alguns têm medo de serem avós, alguns não querem que isso aconteça tão rápido, enfim, mas há uma relação que todos nós temos com avós. Pode ser que os nossos avós não sejam aqueles avós que gostaríamos que eles fossem, ou alguns de nós não os conheceram. Mas sabemos que pessoas mais experientes, pessoas com mais idade, por vezes nós poderíamos considerar eles sendo os nossos avós, aquelas pessoas em quem nós confiamos, ou aquelas pessoas que nos ensinaram algo. Por isso que eu brinquei no início, né? Eu falei, quem sabe o nome dos avós de Jesus? Alguém lembrou? Um dos nomes é bem conhecido, né? No texto bíblico nós temos a genealogia, Lucas e Mateus dão os nomes dos avós, dos tataravós, enfim. Mas eu descobri um erro na Bíblia. E agora eu descobri que a Bíblia toda foi uma fake news. Eles inventaram um monte de coisa. Mateus diz que o avô de Jesus era Jacó. Não Jacó, o famoso, o nome do avô era Jacó. Mas Lucas diz que era Eli. E agora? Quem errou? Há várias explicações, né? Alguns dizem que por José não ter pai, então Lucas coloca Eli, que era o pai de Maria, como nesse sentido, então, pai de José também, né? Mas sabemos que a linhagem é de José. Alguns dizem que poderia ser o segundo pai de José. O primeiro poderia ter morrido, né? O pai biológico, e depois Eli seria, então, o pai que criou, né? Nesse sentido. O fato é que há várias explicações do porquê. Por que Mateus segue uma linha diferente na genealogia de Jesus do que Lucas segue, né? Lucas é mais literal, digamos assim. Então, poderíamos dizer que os pais de José, ou um dos pais, né, poderia se chamar Jacó e Eli, mas não tem nenhuma referência na Bíblia que mostra que Jesus conheceu esses, ou teve contato. Pode ser que sim, pode ser que não. A tradição da igreja remete o nome do avô e da avó de Jesus, sendo os pais de Maria, a Joaquim e Ana. Isso não está na Bíblia, né? Apenas uma tradição da igreja, através de um livro, de um proto-evangelho de Tiago, escrito 150 anos depois, né, de Jesus Cristo. Esse evangelho, ele se refere a esses nomes, sendo o avô e a avó de Jesus. Alguns comentaristas vão dizer que isso era importante para a época, porque dava mais um vínculo de mostrar que esse mesmo Deus é homem. Então, mostrar a sua descendência, né, falar sobre os seus antepassados, mostrava que, mesmo sendo Deus ressuscitado, era um verdadeiro homem. Enfim, é algo que não precisamos ter certeza, mas o fato é que Jesus teve os seus avós. E aí Lucas, que aparentemente está preocupado aos seus ouvintes, principalmente a Teófilo, que ele entenda que Jesus é homem e que Jesus tem sim uma linhagem. Lucas não só coloca a genealogia de Jesus, mas quer dar a chancela, digamos assim, de que esse Jesus é abençoado por todas as gerações, ou é colocado por pessoas que tinham, naquela época, uma autoridade. E aqui nós temos dois, né? Simeão e Ana também. E é interessante que nós atrelamos logo a figura de Simeão como uma pessoa idosa, mas o texto bíblico não diz a idade dele. Apenas diz que ele queria, antes de morrer, ver Jesus.
Mas normalmente também a tradição da igreja coloca ele já como uma pessoa mais velha e tudo. Mas enfim, o ponto que eu quero destacar aqui é que Jesus recebe essa profecia, né? Jesus é visto por aqueles que o aguardavam, por todas as gerações, e principalmente essas gerações o abençoam. Dão a ele essa bênção que vem sendo passada de geração a geração, como nós ouvimos no Salmo. O Salmo fala sobre isso. As gerações antepassadas eram desobedientes. Confiança nesse Deus. Então, mesmo que você não tenha tido um avô ou uma avó presente na sua vida, você certamente pode colocar pessoas com mais idade, com mais experiência de vida, que certamente ajudaram você e ensinaram você em vários aspectos da sua vida. Até mesmo pessoas que levaram você a conhecer Jesus Cristo. Lembrando também que nós estamos, de uma certa forma, baseando, né, ou tendo por esse ponto de contato com a nossa cultura atual, é uma série chamada This Is Us, está na Star Plus, né, tem 6 temporadas, é uma série longa, mas ela fala sobre os relacionamentos familiares, e eles destacaram um relacionamento de um avô. Aqui nós temos então o Randall, né, que é o avô, e o William. O William é o avô e o Randall é o rapaz aqui de óculos. Esse não é o avô legítimo, digamos assim. Ele é o avô biológico. Eles se conhecem muito depois na história e ele já conhece as suas netas um pouco maiorzinhas, já na pré-adolescência. Mas ele é um cara que entrou na vida dessa família porque o filho dele, né, o filho biológico dele, foi procurar ele. Na série, o pai do Randall, ele morre muito cedo, né? Então já dei o spoiler aqui. Ele morre muito cedo, mas é interessante que nessa série, a entrada de um ser estranho, mas que tem uma ligação biológica, faz como diz no Sul, um rebuliço, né? Dá uma desorganizada nos conceitos familiares, naquilo que eles estão se propondo a viver, né? E principalmente para o avô. E aí tem uma cena que a Star Plus não deixa a gente gravar a tela, né? Ainda bem, porque senão seria pirataria, né? mas tem uma cena que eu consegui gravar o áudio, em que o avô, ele cai a ficha que é avô. Ele está dando boa noite para suas netas na cama, e aí ele vai se distanciando, e o Randall, que é o filho dele, está esperando ele sair do quarto, e aí eles têm o seguinte diálogo. Só vai ter a transcrição ali, não vai ter digamos assim, a cena, né? Avô. Palavra estranha. O pai do Pode pai. aumentar. Nunca me imaginei como um de verdade. Olha pra você agora. É o azul. Olha pra mim agora. É um relacionamento tão estranho, ser avô. Não é tão complicado quanto um pai, nem tão carregado. É só incondicional. Amor tão fácil, tão puro. Que coisa incomum. Amar alguém tão incondicionalmente, quando você sabe que o tempo não vai permitir que você seja parte da história deles. Amar alguém incondicionalmente, quando você sabe que o tempo não vai deixar você ser parte importante da história deles. Essa é uma frase sensacional, né? Ela está no último episódio dessa série. E quando ele se dá de conta que ser avô também remete a um amor incondicional, é algo que eu estou ouvindo dele e dos avós que eu já conversei. Não sei se você sabe, mas eu ainda não sou avô. Posso ter até quase aparência já, né? Mas não sou avô ainda. Mas os relatos que eu tenho de vocês, avós, né? Os relatos que eu tenho também dos meus pais, do meu sogro, da minha sogra, nos remetem a realmente que ser avô também dá a eles um amor incondicional. Algo que faz com que você seja parte também de uma vida assim como você era quando tinha um filho.
só que de uma forma mais fácil, conforme ele diz ali. Porque na hora da fralda suja, vai com o pai. Na hora de precisar levar para o pai leva, né? A mãe leva. Não. Na hora da comida, manda para o pai e para a mãe. Agora eu já saí dessa, né? Então é mais fácil, digamos assim, mas o amor é importante. E aí a pergunta que eu faço é você que já não tem o seu avô e sua avó, você lembra deles? Às vezes a gente pode ter alguma lembrança mais sensorial, né? Um cheiro, digamos assim, uma foto. Eu tenho uma faca que meu avô tinha, bem feia a faca. Nossa, ruim pra caramba. Mas eu fiquei com aquela faca dele, né? Então a gente pode ter várias lembranças dos nossos avós, ainda mais aqueles que tiveram a oportunidade de ter esses avós mais por perto. Mas é interessante que lembrar dos avós sempre, ao longo da nossa vida, essa lembrança, ela vai se qualificando. A lembrança vai ficando qualificada. E aqui eu tenho algumas lembranças, não só dos meus 2 avós, né, que já faleceram, as minhas avós ainda estão vivas, né, então essa lembrança ela é presente. Mas dos meus avós eu tenho algumas lembranças bem interessantes. Um avô era alcoólatra, tinha terras, fazenda, caminhão, perdeu tudo no jogo de cavalo e na bebida, né? E isso era muito traumatizante para a nossa família. Mas era algo sensacional, porque ele nos botava na carroceria do caminhão e nos levava para a pracinha. E aí depois da pracinha ele ia jogar carta, Schapskop. É um jogo de carta dos alemão lá, né? E aí ele ficava bebendo e jogando aquelas cartas, mas era um momento melhor do que a pracinha, porque ele nos enchia de comida que não podia comer e refrigerante. Então, para a gente passar o tempo lá com ele, que ele queria ficar jogando, né? E aquilo era uma sensação que, em algum momento, alguém poderia dizer, nossa, mas que absurdo isso. Mas para mim, eu qualifiquei tanto essa lembrança que eu lembro dele como alguém que gostava de mim. Me enchendo de porcaria e refrigerante. E o meu outro avô teve um problema neural com 40 anos, então ele ficou com um problema físico muito grave, mas a lembrança que eu tenho dele é que mesmo com esse problema físico, ele ia jogar bola comigo. E ele sempre deixava eu ganhar. O que até de uma certa forma foi ruim depois, porque eu não sabia perder. Mas aí a vida vai te ensinando, né? Mas a lembrança que eu tenho dele também é de alguém que, mesmo com dificuldades, se esforçava para estar presente, e foram momentos bem curtos da vida. Não foram momentos assim que, nossa, se estenderam por, né, vários anos. Foram momentos curtos. Alguns outros avós que eu tive, né, eu lembro de 2 também especificamente, seu Neri Kurtz. Não era meu avô sanguíneo, mas fazia parte da minha infância, porque a lembrança que eu tenho dele é ele me ensinando a botar boi na canga. Imagina, eu tinha 10 anos, os bois grandão, o Bonito e o Fumaça, e ele ensinando. Só que o que eu lembro dele é o jeito que ele ensinava. Ele ficava longe, sentado, e só ia dizendo. Lucas, baixa o focinho e bota a corda na guampa para colocar a canga. E era de longe. Hoje em dia a gente, não, meu Deus, meu filho vai ter um problema. Nossa, o boi vai te pegar, né? E eles não estavam nem aí. E o outro era o seu Adalto Dreivik. Esse cara me ensinou a encilhar um cavalo. Encilhar um cavalo é colocar a sela no cavalo. E eu também lembro muito bem disso, porque ele estava sentado longe. Imagina, o cavalo alto. E ele só ia dizendo, bota o bacheiro. Agora bota a cincha, agora bota não sei o quê. E a gente ia fazendo essas coisas, e eles iam ensinando do jeito deles. E essa é uma lembrança que também, por um curto espaço de tempo, é algo que parece que quando eu lembro, a gente sente o couro, né? Aquilo que a gente estava pegando naquele momento nas nossas mãos. Tão impactantes que foram essas lembranças, né? E isso faz com que a gente, então, seja cuidado, seja construído o nosso caráter, aquilo que somos hoje, né? Todos esses avós que tivemos, pessoas com experiência de vida que, de uma certa forma, mesmo que simples, nos ensinaram algo. Por isso, essa frase aqui me chamou muita atenção, do pastor Martin Carlos Wart. Ele foi professor do nosso seminário, ele escreveu esse livro, A Ética de Cada Dia, onde ele pega todos os mandamentos e fala sobre muitos assuntos.
E ele falou essa frase nesse livro, quando eu estava lendo o Quarto Mandamento, ele diz o seguinte: nada mais lindo e realizador do que ver a família crescer e desenvolver-se, pronta a ajudar ainda outras famílias a crescer e a viver. Os avós fazem isso, né? Eles ajudam outras famílias a crescer e a sobreviver. Se nós olharmos para esse conceito de família, pais e filhos, né? Mães e filhas, os avós, eles fazem parte disso. E aí é interessante que a ciência vem para nos ajudar. Esse livro foi escrito em 2002. E esse professor disse isso. Não há nada mais lindo e realizador do que ajudar outras famílias a crescerem. E em 2021, um estudo de Harvard, ele foi publicado porque fizeram um estudo com uma tribo lá perto da Nova Zelândia, onde eles ficaram por anos monitorando as avós. E também fizeram um estudo no Canadá referente aos registros de falecimento de mulheres que eram avós. E aí, a partir disso, eles foram conhecer a vida dessas pessoas. E aí eles chegaram à conclusão de que aquelas pessoas que cuidavam de outras famílias viviam mais tempo. Porque o objetivo delas era justamente esse, né? Fazer com que outras famílias ficassem. E no Canadá eles chegaram à conclusão de que as mulheres que tinham as suas mães, quando elas engravidavam, né? Ou as mulheres que tinham as suas mães por perto, elas tinham mais filhos do que as outras mulheres que foram mais longe, né? Que ficavam longe da família. Então eles chegaram à conclusão, aí é o termo deles, né? Os avós são essenciais para a evolução humana, nesse sentido. Mas lendo o artigo, essa palavra evolução pode ser um pouco estranha para nós, mas eles estavam dizendo o seguinte: os avós são extremamente importantes para a manutenção da vida. Porque tem coisas que os pais não sabem e que literalmente os avós estão careca de saber. Então, essa manutenção, esse amparo, esse cuidado de alguém ali faz parte disso. Por isso que ouvir dos avós, assim como Timóteo ouviu sobre a fé em Jesus Cristo, faz parte desse viver mais. Por isso eu fiz um trocadilho aqui. A voz do Evangelho. Se os avós fazem parte biologicamente ou estruturalmente da sociedade para que a nossa sociedade viva melhor, os avós também fazem parte da eternidade dos seus netos. E essa é uma das lembranças que eu escuto inúmeras vezes. Nossa, eu lembro da minha avózinha rezando o terço lá em casa. Nossa, eu lembro do meu avô, ele sempre pegava hinos da harpa cristã. Nossa, eu lembro que o meu avô e minha avó iam todo domingo no culto. Eles não faltavam um domingo. E essas lembranças, quando eu vou conversando com as pessoas, elas são lembranças muito queridas. E algumas até justamente lembram dessas coisas dos avós, principalmente em relação à fé, num momento triste da sua vida. E até retornam às vezes para a igreja ou começam a frequentar igrejas porque os seus avós, simples, incondicional, ensinaram a eles o Evangelho na vida, durante o dia a dia. Por isso que eu digo, os avós são a voz do Evangelho também. Até porque o papel da lei é mais aos pais do que dos avós, né? Os avós é mais evangelho, né? Às vezes, quando eu tinha meus avós perto, meu pai e minha mãe me batiam, eu corria para casa da avó, mas eu não contava o que tinha feito. Mas lá eu era recebido de braços abertos, né? Já com cueca virada ali, esperando, né? Um leite bem quentinho, enfim, eu era aconchegante ali. E aí, quando a minha mãe chegava e dizia o que eu tinha feito, a minha avó só falava: Lucas, não faz mais isso, tá bom? E continuava. Então eu tinha, né, ainda nos avós esse evangelho. Por isso é importante nós termos pessoas que consideramos aqueles que nós precisamos ouvir porque têm experiência. Porque já viveram 80 anos com o evangelho.
porque já viveram 60 anos com o Evangelho, passando por catástrofes, passando por desastres familiares, passando por problemas que hoje nós pensamos, eu não vou conseguir passar, mas eles passaram. Então, ouvi-los faz como se realmente nós estivéssemos ouvindo o próprio Jesus Cristo, nos dizendo o seguinte: fiquem tranquilos, se os seus avós sobreviveram a tudo isso, vocês também vão sobreviver, porque os seus avós também foram agraciados com o Evangelho, eles também vivem nesse Evangelho. E por último, uma parte um pouco não tão agradável de falar, infelizmente, como diz na série, né, os nossos avós têm, na nossa vida, às vezes, um curto espaço de tempo. Daria para dizer, às vezes, eles têm metade da vida dos netos, né? Aqueles netos que têm os seus avós com 40 anos, esses são muito abençoados. É difícil alguém com 40 anos ainda ter os seus avós. Então veja, se uma pessoa vive 80, apenas metade da vida. E se a gente mora longe, ainda é mais curto esse tempo que nós temos juntos. E aí essa frase foi dita pelo Mário Quintana, porque ele disse que colocaria na sua lápide. Mas eu fui procurar a lápide do Mário Quintana na internet e não achei essa frase. Mas ele disse que colocaria essa frase na sua lápide. Eu não estou aqui. Só que Mário Quintana queria dar um sentido de eu estou nos outros. Eu vivo na lembrança dos outros. E aí o Mário Cortella, o filósofo, ele vai fazer um comentário sobre essa frase e ele vai dizer, se você quer viver, você precisa ser lembrado. E para você ser lembrado, você precisa viver nos outros. É um olhar na perspectiva humana em relação a isso, né? Mas é interessante que essa outra frase aqui, dita por essa escritora, a Tabitha Martins, amor dos avós nunca envelhece. E mesmo quando precisa partir, nunca vai embora. É interessante que biologicamente todo o nosso ser envelhece. Até mesmo o nosso raciocínio. Mas o amor não. O amor não envelhece. O amor é um só, desde a criação do mundo. E isso é parte importante para nós lembrarmos sempre, que as pessoas que estão nos cuidando, elas nos amam, como diz também na série, né, incondicionalmente. E se elas nos amam tanto e ficam nos lembrando o tempo todo que é importante crer em Jesus, isso não é algo ruim, isso é algo muito bom. Por isso essa frase aqui, eu também colocaria na minha lápide. Eu diria, não estou aqui, estou com os meus avós. Estou com os meus antepassados. Estou com aqueles que já estão na glória de Cristo. E isso é legal de nós pensarmos. Se nós vivemos pouco tempo com os nossos avós, certamente na eternidade nós teremos muito tempo com eles. Certamente nós teremos com a nossa família um tempo que às vezes hoje nos dói um pouco de não termos. Mas lembrar que a vida continua nas gerações seguintes é lembrar que a qualquer momento pode vir uma enxurrada, a qualquer momento pode vir um acidente de trânsito, a qualquer momento uma doença pode ser diagnosticada, a qualquer momento relações podem ser rompidas. Mas em todo esse momento, o amor é o mesmo. E que amor é esse? O amor de Jesus. O amor que nos dá uma vida eterna. O amor que não envelhece. Um amor que está pronto a nos socorrer em todos os nossos momentos. Por isso, crer nisso faz parte da nossa vida. Mas ensinar isso também faz parte. Então agora a dica é, para vocês ainda que não são avós, e que sejam para os seus netos avós do Evangelho. Porque enquanto vocês estiverem vivos, essa é a principal função de vocês aqui neste mundo. Continuar ensinando o amor de Deus na vida de nós através de Jesus Cristo. Em nome do nosso Cristo vivo, amém.